Pecado imperdoável. Será que já cometi? Será que não existe mais o perdão de Deus para mim? Alguma vez você já ficou assombrado com esse pensamento? Existe realmente algum pecado ao qual Deus não possa perdoar? Hoje você irá tirar todas suas dúvidas sobre esse assunto. Por que você está no canal Decifrando o Adventismo? Preparando um povo para o retorno de Jesus. Certa ocasião alguém me confidenciou, e eu acho que cometi o pecado contra o Espírito Santo. Porque eu disse que Deus não estava com determinada igreja, eu acho que me precipitei. E agora? Será que cometi o pecado imperdoável? Jesus disse que todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem, mas não a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí você pode estar se perguntando, será que já fiz isso? Em primeiro lugar temos que compreender quando e por que Jesus falou do assunto. Lucas 12, versos 8 a 10. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Repare que Jesus está falando com respeito ao seu papel como intercessor do homem. A partir do momento que confessamos o Salvador publicamente diante dos homens, ele poderá interceder por nós no santuário celestial diante dos anjos e do Pai. E assim, teremos nossos pecados apagados. Mas, se rejeitamos a obra do Espírito Santo que nos conduz a Jesus, não temos como receber o perdão de Deus. Na realidade não existe pecado que Deus não possa perdoar. Então esse termo pecado imperdoável não é muito adequado. O pecado que Deus não pode perdoar é aquele para o qual não houve arrependimento, não houve confissão, não houve abandono. E isso só acontece quando tapamos os ouvidos à voz do Espírito Santo. Mas, se o homem voltar para Deus, porque enquanto há vida há esperança, se resolve ouvir a voz do Senhor, com certeza haverá perdão. Assim sendo, dizer algo por ignorância pode até ser pecado, mas não um pecado para o qual não haja perdão. Quantas pessoas não passaram quase toda a sua vida dizendo que a Igreja Adventista era uma seita e depois se convenceram do contrário? Quantos não abandonam a igreja e falam coisas absurdas e depois Deus toca o coração e elas retornam arrependidas? Deus perdoa. O pecado que não tem perdão é o pecado da rejeição. Enquanto você fecha o coração para o Espírito Santo não tem mesmo como Deus te perdoar. Só o Espírito pode operar gerando arrependimento genuíno e transformando o coração. Portanto, quando o diabo disser no seu ouvido, você é um pecador miserável, ele tem razão. Mas se ele disser, você foi longe demais, não tem mais jeito para você, diga para ele, é mentira. Vá embora em nome do Senhor Jesus.